Olá, me chamo Pedro Lucas, sou estudante de Ciências Contábeis e irei trazer uma análise sobre a Lei Complementar 214 do ano de 2025. Irei falar principalmente sobre a compensação de benefícios fiscais do ICMS, a título da constituição do crédito da União e a representação para fins penais. No artigo 395 da Lei Complementar 214 de 2025, trata especificamente da constituição do crédito da União. Mas o que isso significa? Bom, seria quando o contribuinte recebe valores indevidamente e não devolve ou compensa dentro do prazo legal. Em resumo, esse artigo vem para tratar das penalidades administrativa e financeira impostas pela Receita Federal nesse tipo de situação. Mas em quais situações em que a Receita Federal pode agir? Bom, a Receita Federal do Brasil vai notificar oficialmente os contribuintes para cobrar valores a favor da União em certas situações, como, por exemplo, o contribuinte recebeu valores indevidos por erro ou irregularidade na apuração dos créditos, ou não devolveu os valores no prazo legal, ou também não compensou os valores no prazo legal, e também nem obteve autorização para a compensação desses créditos indevidos. Mas, Pedro, como é formado o valor que a União irá cobrar? Bom, é seguido uma ordem onde a Receita Federal calcula qual vai ser o valor a ser cobrado. A seguinte ordem é: primeiro, o valor principal, que é o valor recebido indevidamente pelo contribuinte que não foi devolvido ou compensado. Segundo, juros, aplicam-se com base na taxa Selic acumulada desde o mês seguinte ao recebimento até o mês anterior à notificação da Receita. E terceiro, multa de 20%, correspondente a 20% sobre a soma do valor principal mais os juros. Certo, mas qual seria o prazo para a Receita agir? Bom, segundo o primeiro parágrafo do artigo 395, a Receita Federal tem até 3 anos para constituir esse crédito, contando do primeiro dia do exercício seguinte ao recebimento indevido. É importante lembrar também que no segundo parágrafo, podemos notar que quando o crédito é constituído, o mesmo continua gerando juros mensais pela Selic e 1% adicional no mês do pagamento. Tudo bem, mas a partir da notificação da Receita, o que acontece? Então, a notificação que é efetuada pela Receita Federal já tem todos os elementos legais e assinados, sendo assim serve como instrumento para a inscrição na dívida ativa da União. A partir desse momento, aplica-se a Lei do Processo Administrativo Federal, descrito na Lei 9.784 do ano de 99. O contribuinte pode recorrer da notificação em até 30 dias, como é informado no parágrafo 5º. E, por fim, o recurso não suspende o pagamento, exceto se for interposto junto com outro recurso. Mas quais são as outras possibilidades do processo? Se o contribuinte cumprir a notificação de forma tempestiva, o crédito será cancelado, sendo assim não será cobrado nenhum valor do contribuinte. Caso o crédito esteja ativo e não suspenso, a Receita pode fazer a compensação de ofício com outros créditos do contribuinte até quitar o valor devido. Se o recurso for julgado favoravelmente ao contribuinte, total ou parcialmente, a Receita reduz ou cancela o crédito e restitui o valor compensado, com juros calculados. Sendo assim, compensando o contribuinte que teve um recurso julgado favoravelmente. E esses valores cobrados pela Receita? Vai para onde? Bom, o valor principal mais os juros até o dia 31 de dezembro de 2032 irão para o Fundo da Emenda Constitucional, o fundo que foi criado para a transição da reforma tributária. Após essa data, irão para o Fundo de Equalização de Receitas. A multa de 20%, mais os juros proporcionais à multa, são destinados ao Fundaf, fundo que financia as atividades de fiscalização da Receita Federal. O artigo 396 da Lei Complementar número 214 do ano de 2025 trata da obrigatoriedade de representação criminal ao Ministério Público Federal, o MPF, quando houver indício de crime relacionado ao recebimento indevido de valores da CBS ou do IBS. Em até 10 dias depois que a Receita Federal lavra um auto de infração, com base no artigo 395, ela deve enviar uma representação criminal ao MPF
para que seja avaliada a possibilidade de uma instauração de ação penal. Esse artigo reforça o aspecto penal da conduta, ou seja, além das consequências tributárias e administrativas, como, por exemplo, devolução dos valores, aplicação de juros e multa ou inscrição em dívida ativa, o contribuinte poderá também responder criminalmente, caso a conduta se encaixe em algum dos crimes contra a ordem tributária, Lei número 8.137 do ano 1990. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha sido bem sucinto, explicativo, bem didático. Agradeço pela atenção e até a próxima.